Olá, bem-vindos a mais uma edição do Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco, Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas da instituição. Nesta edição, nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação ministerial no município de Trindade, no sertão do estado pernambucano. Para isso, nós convidamos o promotor de justiça local, doutor Guilherme Goulart. Primeiramente, doutor, muito obrigado pela participação, aceitação aqui do convite em participar do programa. Eu peço licença inicialmente para compartilhar, para quem nos assiste nesse momento e com o senhor, um pequeno vídeo institucional da nossa TV Ministério Público, rumo aos 5 anos aí de existência. Você já deixa o seu joia, compartilhe esse vídeo quantas vezes quiser. Vamos assistir e daqui a pouquinho a gente começa com as informações sobre Trindade. Proporcionar uma comunicação pública autêntica, responsável e de qualidade. Levar quem nos assiste o compromisso com a cidadania, mostrar que desde o início, quando éramos MPPE em Foco, sempre estivemos motivados a fazer com que tudo que fosse notícia no Ministério Público de Pernambuco chegasse até você, cidadão pernambucano. No meio da nossa trajetória, mudamos de nome, mas nunca de objetivo. O que é de interesse público é notícia no MPPE. Essa passou a ser a identidade da nova TV MPPE. Transformamos nossos quadros, transformamos nossa maneira de produzir conteúdo e expandimos ainda mais nossos canais de interatividade com a sociedade. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, sempre juntos de você, seja para dar destaque, Deverá receber adolescentes, informar notícias rápidas com atuação na defesa da infância e juventude, ou até mesmo para termos espaço para diálogos. A gente pretende continuar esse trabalho de aproximação. Além disso, também proporcionamos reflexões através de fatos especiais, seja na defesa de direitos humanos, dos direitos da população LGBT, da luta contra o racismo, do combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, da defesa dos direitos do consumidor e da cidadania com vez e voz, a favor da acessibilidade, da busca pela pacificação entre pessoas da própria comunidade e sem esquecer de campanhas para que todos possam estar atentos a questões que podem mudar nosso jeito de pensar o mundo. A cada conclusão de um ciclo, sempre nos cabe fazer uma retrospectiva do que passou. São 5 anos tendo mais de 170 mil visualizações em 5,2 mil horas de exibição. No meio do caminho, nos deparamos com um grande desafio: manter nossos conteúdos ativos, mesmo em plena pandemia. Pois é, o mundo parou, mas nós continuamos com o nosso trabalho. Afinal, superar desafios sempre nos motivou e continua nos motivando a levar até você uma comunicação pública com responsabilidade social. TV MPPE há 5 anos. O que é de interesse público é notícia no MPPE. Tá aí dado o recado aí para você que porventura ainda não conheça a nossa web TV, fica aí o convite no youtube.com/TVMPPE para você conhecer todos os conteúdos e o que é notícia no Ministério Público de Pernambuco. Bom, vamos começar a nossa entrevista. Doutor Guilherme, mais uma vez, bem-vindo. E eu queria que o senhor já iniciasse aí contextualizando um pouquinho sobre a realidade do município de Trindade, onde é que está localizado, como eu já adiantei, no sertão do estado, aí, as curiosidades, população, o que é o município de Trindade para quem vive aí na realidade da região metropolitana aqui do Recife e na própria capital que porventura não conheça o município. Seja mais uma vez bem-vindo, doutor, e obrigado. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar aqui falando. Boa tarde a todos, né? O município de Trindade, como já foi falado, ele fica quase na divisa com o estado do Piauí, bem pertinho da divisa mesmo, e perto da cidade de Araripina. Araripina faz divisa com o estado do Piauí. Trindade tem hoje cerca de 30 mil habitantes e ela é conhecida como a capital do gesso. Fica aqui na região do gesso, né, que engloba também Araripina e Ipubi. O gesso aqui é a principal fonte de renda, a principal fonte socioeconômica do município. Aqui em Trindade temos centenas de fábricas de gessos que produzem gesso para o Brasil inteiro. Cerca de 95% do gesso que é consumido no Brasil é produzido em Trindade, Ipubi e Araripina, que são as cidades aqui da região. E, em razão disso, o município também
tem como profissão, os munícipes têm como profissão caminhoneiros, boa parte da população exerce a função de caminhoneiro. Então, é uma cidade onde tem muitos caminhoneiros, com vários postos de gasolina, e que isso aqui traz a realidade do município, que vive do gesso, mas também sofre os problemas derivados da produção do gesso, da fabricação desse gesso, que traz tanto a parte positiva do município, tem como fonte o gesso, e também vários dos problemas de Trindade advêm da produção do gesso. Certo. Doutor, vamos falar sobre a questão da esperança aí, em meio a essa pandemia, que é a vacinação. Como é que está o desenrolar aí da vacinação em Trindade? E a gente ficou sabendo que, infelizmente, passados aí, bem no início, a questão dos fura-filas, denúncias de fura-fila, chegou também algumas denúncias do Ministério Público local aí, também de fura-fila. Como foi essa questão, doutor? E como é que está o desenrolar aí da vacinação em Trindade? A vacinação em Trindade, graças a Deus, tem ocorrido da maneira bem transparente. O município de Trindade, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem tido um diálogo muito com o Ministério Público. Tudo que o Ministério Público solicita de informações em relação à vacinação e outros temas da pandemia, a Secretaria de Saúde tem nos atendido de maneira muito rápida e célere. Tivemos, sim, algumas denúncias de fura-fila, o Ministério Público atuou, verificou, e constatou que tivemos a primeira etapa da vacinação, que foram para os profissionais da saúde que estavam atuando na linha de frente. Na segunda etapa, que foi verificado alguns erros, podemos assim falar, que depois foram até explicados pelo município. A segunda etapa ela foi dividida em fases. A primeira fase eram para os idosos com mais de 80 anos e profissionais ainda da saúde que estavam também na linha de frente. Essa era a primeira fase. O Ministério Público detectou que, nessa segunda fase, ocorreram a vacinação de 2 profissionais da saúde que não estavam na linha de frente e de uma idosa de 70 anos que era parente desse profissional da saúde, um médico. E eles não ainda estavam nessa primeira fase da segunda etapa. Eles se enquadrariam na segunda fase dessa segunda etapa. Seriam 10 dias após, quando eles receberiam a vacina, 10 dias após a data que eles efetivamente receberam as vacinas. E a justificativa do município foi que estavam vacinando em um posto de saúde, no bairro de Trindade, e a sobra da vacina ocorreu, tinham 3 doses ao fim da tarde. Esse profissional da saúde estava no posto de saúde, na região, então, para não se perder a dose, vacinou esse médico e a idosa que estava lá também para atendimento de outras áreas recebeu. Então, foi plenamente justificado o que ocorreu e eram pessoas também que estariam recebendo logo após. Seria na próxima etapa, uma semana posterior já receberia. Então, priorizaram quem já iria receber o mais rápido possível para não perder, para que o município não perdesse aquelas doses. Então, foi justificado, o Ministério Público está fiscalizando e o município tem prestado as informações dentro da celeridade constitucional, de forma rápida e célere. Então, felizmente, o que tem ocorrido, o Ministério Público tem fiscalizado e tem recebido as respostas e, graças a Deus, não identificamos um crime, uma improbidade administrativa relativa ao tema. Doutor, outro ponto que se está se falando com relação à imunização é a questão da falta de procura em relação à campanha nacional de imunização contra a gripe. A gente sabe que a vacina da gripe, quem já tomou a vacina, porventura tenha se vacinado contra o coronavírus, 15 dias após já pode procurar para se vacinar contra a gripe. Então, eu queria saber como é que está a procura, pelo menos aqui na capital e em algumas partes também do Brasil, houve uma falta de procura, uma falta de interesse, porque está esse boom, esse desespero, né, normal de todo mundo querer se vacinar contra o corona. Então, eu queria saber, houve também, está tendo alguma campanha para que as pessoas também se vacinem contra a gripe aí no município de Trindade? Estamos enfrentando aqui em Trindade o mesmo problema aí de Recife. A população alvo, principalmente os idosos, eles estão ficando mais em casa, eles estão saindo poucos de casa, a grande maioria, seguindo as regras, né, de isolamento social em razão da pandemia.
estão procurando a vacina da gripe comum. Já tomaram, né, a grande parte dos idosos já se vacinaram em relação ao Covid-19 e não estão procurando a vacina da gripe. O Ministério Público já conversou com a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde tem feito buscas ativas desses idosos, dessa população-alvo, para que eles sejam vacinados. Tem ido até a residência de alguns, mas sabemos das limitações, né, de uma cidade do sertão pernambucano, do interior, uma cidade pequena. Já estamos tendo uma vacinação em massa, dentro dos limites das vacinas que chegam no município em relação ao Covid-19. O esforço principal hoje é a vacinação referente contra o vírus do Covid-19, mas dentro das possibilidades, o município também tem feito a busca ativa das pessoas da população-alvo que deve ser vacinada também contra a gripe comum. Mas, infelizmente, o ano passado já sobraram muitas doses, essa informação que a Secretaria Municipal de Saúde repassou ao Ministério Público, e esse ano parece que vão sobrar ainda mais doses referentes à vacinação da gripe, mas o município está correndo atrás do prejuízo. Doutor, houve uma recomendação por parte do Ministério Público em Trindade para que as autoridades sanitárias locais reforçassem a fiscalização com relação ao comércio. Houve uma desobediência na época por parte dos comerciantes? O que é que ocasionou esse pedido de reforço aí? O que é que estava acontecendo? O que aconteceu foi que tanto o ano passado, no auge da crise, o ano passado, lá para o mês de maio, junho, e esse ano, o próprio Ministério Público participou de blitz de conscientização dos funcionários do comércio, dos donos do comércio na cidade de Trindade, para o uso de máscara, álcool em gel, limitar o atendimento para certos números de clientes por vez. Então, o Ministério Público, nessas blitz, percebeu que algumas das regras não estavam sendo respeitadas. E também ocorreu de que o município de Trindade, no ano passado, tinha liberado algumas atividades que estavam proibidas através do decreto estadual. O Ministério Público fez essa recomendação de que, apesar do município ter liberado algumas dessas atividades, elas ainda estavam limitadas em razão do decreto estadual. Então, recomendou para que a Polícia Militar, os próprios órgãos municipais, como Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde, continuasse a exercer essas atividades de fiscalização relativas a essas atividades que tinham sido liberadas pelo município em decorrência da proibição através do decreto estadual. Doutor, vamos fazer agora uma análise aí sobre o cenário da pandemia em si. Eu queria que o senhor trouxesse aí um resumo sobre o cenário do coronavírus em Trindade, questão de números de casos confirmados, número de óbitos, de reestabelecidos, como é que está o cenário atualmente, e também que o senhor comentasse sobre a estrutura de auxílio, né, hospitalar a essas pessoas. Atualmente, em Trindade, nós temos 10 leitos intermediários. São aqueles 10 leitos de enfermaria para atendimento relativos ao Covid-19. Começamos com 8 anos, mas em razão do endurecimento da crise, foi necessário abrir mais 2 leitos. Hoje temos 10. Esses são os leitos intermediários de enfermaria. Graças a Deus, hoje nós não temos ocupação zero. Nenhum desses leitos, nenhum leito está sendo ocupado. Em relação a UTIs, Trindade ela é atendida tanto por Oricuri quanto por Araripina. Oricuri são 10 leitos de UTI destinados à Covid-19. Já Araripina são 60 leitos destinados a UTI contra o coronavírus. Hoje, graças a Deus, não estamos com 100% de ocupação nas UTIs, hoje beira 90%. E esse ano, dá para perceber que esse ano tem sido um ano muito mais duro do que o ano passado em relação ao Covid-19. Até essa semana, do dia que terminou agora, sexta-feira, dia 22 de maio, nós tivemos 50 óbitos confirmados decorrentes do vírus Covid-2019, sendo 23 do ano passado. O ano passado inteiro, de março a dezembro, foram 23 óbitos, e esse ano, em apenas 5 meses, foram já 27 óbitos em Trindade
decorrentes do Covid-19. E, infelizmente, já fui comunicado que ontem, ainda não está no boletim oficial, tivemos mais um óbito confirmado. Então, já vamos, não é oficial, mas já estará, possivelmente hoje, dia 24 de maio, estará contendo no boletim mais uma morte. Chegaremos a 51 mortes, 51 óbitos decorrentes do Covid-19. Em Trindade, já foram 1.677 casos confirmados. Temos ainda 80 que estão em recuperação. Na última semana, que foi do dia 18 de maio a 23 de maio, tivemos 3 óbitos, foram feitos 124 testes, desses 124 testes, 36 foram confirmados como pessoas que estão contaminadas com o vírus do Covid-19, e temos 57 pessoas atualmente recuperando. São esses os números aqui de Trindade. Infelizmente, duros, esse ano tem sido muito duro e parece que vão ter números bem superiores, infelizmente, ao do ano passado. Doutor, o Ministério Público de Pernambuco, em Trindade, ele garantiu a implementação do chamado Família Acolhedora. Eu queria justamente que o senhor explicasse do que se trata esse programa Família Acolhedora e quem participa fora o Ministério Público de Pernambuco do programa. O programa Família Acolhedora nasceu de reuniões da Rede de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes da cidade de Trindade. A rede que foi criada, assim, de fato, em Trindade, participam da rede CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, Assistência Social, entidades privadas também, pastores, líderes religiosos. Essa rede de proteção tem envolvido cada vez mais a sociedade trinadense. No ano de 2020, foi aprovado a lei, já está aprovada a lei que institui no município de Trindade o programa Família Acolhedora. Em razão da pandemia, tivemos alguns atrasos nas próximas etapas, porque o município de Trindade, a partir da aprovação da lei, entrou em contato com o município de Paudalho, que é um município referência em Pernambuco relativo ao tema Família Acolhedora. Estava programado uma ida de um conselheiro tutelar, um assistente social do CREAS e uma psicóloga do PRAS até a cidade de Paudalho em fevereiro deste ano, de 2021. Infelizmente, com o endurecimento do Covid esse ano, com os novos decretos de restrições, foi cancelada essa visita, e essa visita era para que a gente conhecesse o edital que convoca as famílias, a cadastrar as famílias interessadas em participar do programa. E essa fase é a mais importante do programa, Rafael. Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos cadastrar as pessoas que receberão as crianças. Então, nós não podemos errar nessa fase, porque uma criança que já está tendo seu direito violado, quando ela vai participar desse programa, ela tem que entrar numa família que realmente a acolha. Tem que ter feito um trabalho com psicólogos, assistentes sociais, muito bons com essas famílias, para termos certeza de que entregaremos as nossas crianças que já estão em situação de risco para famílias que irão protegê-las. Perfeito, doutor. E aproveitando o gancho com relação ao acolhimento dessas crianças, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como está estruturado o Conselho Tutelar, principal órgão defensor aí dos direitos infanto-juvenis, e também quais são as principais demandas aí que eles dão para o Ministério Público. O Conselho Tutelar de Trindade é um grande parceiro do Ministério Público na cidade. Graças a Deus, ele hoje tem uma boa estrutura. Tem carro próprio, tem motorista, o município disponibilizou um motorista para o Conselho Tutelar, tem atendentes, tem secretárias. Então, hoje, dentro das possibilidades, falta hoje apenas um celular institucional para os conselheiros tutelares, mas tirando o celular, hoje o Conselho Tutelar de Trindade tem uma boa estrutura para estar exercendo esse papel tão importante para a sociedade trindadense, para as crianças de Trindade. A grande maioria, a boa parte das demandas que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar para o Ministério Público são de crianças que têm seus direitos violados dentro da própria casa.
por seus familiares mais próximos, muitas vezes seus avós, seus padrastos, pais e mães. Temos essa grande demanda, e são violações difíceis de serem verificadas, porque elas acontecem no seio familiar, muitas vezes sem testemunha, sem nenhuma outra prova. Também temos, em Trindade, um problema relativo a abuso sexual de crianças e adolescentes, prostituição de infantil, de crianças e adolescentes. Por ser, como já falei no início, uma cidade do gesso, de ter muitos caminhoneiros, vários profissionais do ramo que trabalham com caminhão, e também não só de Trindade, que vem a Trindade pegar o gesso para transportar para o Brasil inteiro, sofremos nos postos de gasolinas na BR, principalmente na BR, com essas graves violações a direitos de crianças e adolescentes relativos a abuso sexual e prostituição infantil. Mas o Ministério Público, junto com a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, em conjunto com o Conselho Tutelar e outros órgãos, temos fiscalizado, principalmente os postos de gasolinas, para tentarmos diminuir o máximo possível essas violações ao direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Doutor, agora com base em transparência pública, que é dever de todo órgão público ser transparente, mostrar aí o que é que está fazendo em prol da sociedade. E com relação a esse quesito, eu queria saber, foi até objeto de recomendação, para que o portal da transparência do Poder Executivo Municipal aí em Trindade fosse readequado, né? Sofresse algumas modificações, principalmente no quesito de ações pró-Covid, né, em relação a combate e enfrentamento ao Covid-19. Eu queria saber como é que está estruturado, se foi acatada essa recomendação. Em relação ao portal da transparência, o Ministério Público, no ano de 2019, ajuizou uma ação civil pública requerendo a regularização desse importante mecanismo de fiscalização no município de Trindade. Foi concedida uma liminar pelo Judiciário e, a partir desse momento, o município começou a cumprir com, não 100%, mas com quase totalidade dos requisitos necessários para termos sites de transparência do município. Com a mudança de gestão, que ocorreu agora em 1º de janeiro de 2021, o município de Trindade ficou o mês de janeiro e boa parte de fevereiro com esse site praticamente fora do ar. O Ministério Público recomendou, tem um procedimento aberto para verificar essa situação ao município, para que restabelecesse o portal da transparência, o que foi feito já a partir de março, já estávamos com ele quase totalmente regularizado, e também recomendamos, o Ministério Público recomendou que fossem colocados nos sites todas as despesas e todos os atos relativos à pandemia do Covid-19, como a vacinação, os recursos e etc. Doutor, com relação agora à segurança pública no município de Trindade, como estão os índices aí de criminalidade no município? Houve uma redução ou houve um acréscimo aí nos crimes letais aí à vida? Como é que está o cenário em relação a isso e também em relação aos crimes contra a mulher, aí o feminicídio? Como é que houve uma redução, não houve registros? Como é o cenário da segurança pública durante esse período pandêmico? Felizmente, os índices de violência, principalmente em relação aos crimes de homicídio, têm diminuído muito na cidade de Trindade. Até os anos de 2016, até 2017, Trindade era conhecida como a cidade dos pistoleiros, dos crimes de pistolagem. Felizmente, hoje, não é essa a realidade de Trindade. Os crimes de homicídio que aqui ocorriam dezenas ou até centenas por ano, não ocorrem mais nesse grande quantidade, nesse grande número de homicídios. Podemos falar nos casos de feminicídio, que, graças a Deus, também diminuíram bastante no município de Trindade. Só que, em relação aos outros crimes relativos à violência doméstica, como lesão corporal, ameaças, crime de dano envolvendo mulheres dentro do contexto familiar, podemos falar que Trindade enfrenta a pandemia do Covid-19 e a epidemia desses crimes violentos. Tem aumentado bastante, temos atuado aqui em rede também. Hoje, Trindade tem a rede de proteção dos direitos das mulheres.
Nós temos atuado principalmente para fortalecer a mulher, para que ela denuncie, para que ela não seja obrigada a conviver com esse agressor. Doutor Guilherme Goulart, promotor de justiça do município de Trindade, trazendo aí no Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco um pouco da realidade do trabalho ministerial naquele município. Doutor Guilherme, antes da gente terminar o programa, eu queria que o senhor deixasse o serviço, né? Porventura, quem precisar do Ministério Público em Trindade, quais são os canais de comunicação abertos para se chegar até a Promotoria de Justiça? Os canais institucionais do Ministério Público em Trindade são o e-mail institucional, que é pjtrindade@mppe.mp.br. Temos o nosso telefone fixo, que é o 3870-3908, qualquer um pode estar entrando em contato com esse número. Mais uma vez, doutor, obrigado pela participação aqui conosco e obrigado a você que nos acompanhou até agora, seja na programação Justiça e Cidadania, na grade de programação da TV Universitária, canal 11.1, sempre aos sábados, a partir das 13h30, 13h30 da tarde, ou no YouTube, a qualquer hora, no youtube.com/TV MPPE. Não esquece de seguir a instituição nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.